Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que este dia, o pão nosso de cada dia, seja de acordo com a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia, hoje, eu não preciso dizer que nem, ó Deus, dá-nos um pão com fartura, porque o pão nosso de cada dia que Deus nos dá é completo, é perfeito. Diz respeito à saúde física, diz respeito à saúde espiritual, diz respeito à comunhão com Deus, diz respeito ao temor do Senhor, diz respeito à nossa vida espiritual e diz respeito à nossa vida emocional, a nossa vida física. E por falar nisso, eu queria bater nessa tecla novamente. A fé é aquilo que nos une a Deus. É o canal, é o único canal de ligação entre você e Deus. É a fé. A fé é linha direta entre você e Deus. Deus e você. É através da fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como você agradar a Deus sem a sua fé. Mas uma fé, o quê? Que tipo de fé? Existe a fé racional, a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que pesa, que avalia, faz as contas e depois decide. Essa é a fé racional e inteligente. Então, existe a fé racional e inteligente e existe a fé emotiva, emocional, a fé do coração. E como o coração é enganador, conforme o Senhor diz, a gente não pode confiar no coração de jeito nenhum, de forma nenhuma. E nós vamos ver aqui, colocar para vocês um testemunho, que é uma experiência bíblica, um testemunho bíblico. Não há como alguém contestar esse testemunho. Porque, veja só, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele viveu os 3 anos e meio no ministério de Jesus. Jesus chamou todos eles, os 12 apóstolos, e o que aconteceu? Todos eles seguiram Jesus, vinham seguindo Jesus. Inclusive, quando Jesus disse, olha, vocês vão de 2 em 2, curem os enfermos, libertem os cativos, etc. Ide, entrai nas aldeias, curai os enfermos, libertai os oprimidos, etc, etc, etc. E Pedro, como também os demais apóstolos, inclusive o apóstolo que traiu Jesus, o traidor, Judas Iscariotes, também participou desse ministério. Então os 12 estavam ali juntos de Jesus, vivenciando o ministério, aprendendo o ministério. Jesus estava ensinando-os a trabalhar, a fazer a obra, a fazer, digamos, a colher almas, pescar almas. Eles deixaram, a maioria deixou o barco, a pesca, para ser pescador de homens. Então, como é que era a fé destes apóstolos? Eles faziam milagres,
Eles andavam com Jesus, viram Jesus, conviveram com Jesus 3 anos e meio. Mas, nós sabemos que Judas Iscariote traiu Jesus. Por que traiu? Onde que estava a fé? Onde que a fé de Judas Iscariotes estava apoiada? Com certeza, a fé de Judas era uma fé não racional, era uma fé emocional, era uma fé, você sabe, o coração almeja, deseja, quer, cobiça, o coração é que atrai as coisas deste mundo, que se apega às coisas do mundo, o coração que é enganador. Então, Judas Iscariote tinha um coração, ou melhor, uma fé emotiva, e na hora do sufoco, da provação, ele se deixou levar, porque ele era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro. Ele colhia as ofertas, ele cuidava das ofertas, ele fazia as compras com o dinheiro das ofertas e sustentava todos os demais apóstolos, inclusive Jesus. Então, Judas se apaixonou pelo dinheiro, se apaixonou por aquilo que estava chegando às suas mãos. E ninguém pedia contas a ele de nada. Jesus deixou com ele a função de cuidar das ofertas e também das compras, e seguiu o seu ministério. Mas Judas tinha uma fé emotiva, uma fé do coração. E ele, quando pegou aquele dinheiro todo, ele viu, ele se apaixonou, ele se entregou àquela cobiça. E você já sabe a história dele. Mas, e Pedro? Como é que era a fé de Pedro? A gente sabe que a fé de Pedro não era diferente. Pedro, aliás, nenhum deles tinha fé diferente. Eu penso, eu creio, é uma coisa pessoal. Todos eles tinham uma fé emotiva. Quando aceitaram seguir Jesus, eles se entregaram logo, foram seguindo Jesus e tal. Viram os milagres, ficaram entusiasmados, alegres, felizes. Mas, quando Jesus se isolava deles para orar a Deus, eles ficavam com medo. Mas quando Jesus voltava, eles novamente ficavam corajosos, impetulantes, intrépidos, né? No caso, quando Jesus foi preso, veja que Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quer dizer, foi um ato aparentemente de bravura, mas não. Ele mostrou a sua fraqueza. Ele mostrou que a sua fé não estava na palavra de Jesus. A fé racional não funcionava. Funcionava a fé emotiva. Então, naquele momento, ele sacou da espada. Por que ele andava com espada? Por que ele, Pedro, andava com uma espada na cintura? Ele não precisava dela. A palavra, a espada que Jesus nos dá é a palavra dele. É a palavra dele que nos defende. É a palavra dele que nos guia em toda a verdade. Mas ele tinha uma fé emotiva, não a fé racional, a fé inteligente. E naquele momento ele sacou da espada e fez o que fez. Então, eu queria que você avaliasse bem, quando a gente fala aqui,
da fé racional e a fé inteligente, para você avaliar a sua própria fé, minha amiga e meu caro amigo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas para ensinar aquilo que Deus me tem dado, passar para vocês rigorosamente tudo que Deus me tem dado. Às vezes eu não sei passar, eu admito que eu sou fraco, mas eu tento, não custa nada, né? Não custa nada a gente tentar, eu tenho tentado dar o que Deus me tem dado. Mas aí tem um texto que fala, olha só, Jesus, lá em Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, se você tiver a Bíblia à sua mão aí, pegue lá o versículo 32. Lucas 22, é o Evangelho de Lucas, 22 e 32. Veja só, olha, veja só que bacana, que a gente aprende na palavra de Deus. São experiências deles que Deus nos deixa, nos permite ter acesso para que a gente coloque a barba de molho. Jesus disse para Pedro, olha só, Simão, Simão, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Quer dizer, cirandar, colocar o trigo ali na peneira e peneirar Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus falou para Pedro, quando te converteres. Aí, qual foi a resposta de Pedro? Movido por aquela fé apaixonada, aquela fé emotiva, ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Muito forte isso. Muito forte. Dá licença, vamos olhar aqui a garganta. Então, quer dizer, você sabe da história. Pedro tinha uma fé emotiva também, igualzinho lá a fé de Judas Iscariotes e todos os demais, eu penso. Porque no momento em que Jesus foi preso, levado depois para o tribunal, Pedro também foi na moita, escondidinho, junto ao tribunal, para ver o que ia acontecer. Muito forte, muito forte. Pedro, então, viu lá diante do julgamento de Jesus, o próprio Jesus sendo esbofeteado por um dos soldados lá do sumo sacerdote.
ele viu. E Pedro, quietinho, lá na porta de saída. Ele estava bem junto à porta de saída. E a porta de saída, você sabe, é para emergência. Também, né? Quem fica na porta de saída é porque, qualquer problema que houver, eu posso cair fora. Pois é, minha amiga, meu amigo. Se ele fosse cerceado, reconhecido como um dos discípulos, então poderia dar tempo para ele fugir. E de fato ele foi reconhecido por uma pessoa lá dentro, uma mulher, e falou: olha, você também era um deles. E Pedro disse: não, de jeito nenhum. E 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus. Negou que conhecia Jesus. Por quê? Porque a sua fé não estava apoiada na palavra de Jesus, estava apoiada na pessoa de Jesus, enquanto Jesus estava curando, libertando, fazendo milagres, maravilhas. Está juntos, poxa, eu estou participando aqui, eu creio nele, eu acredito nele. Mas quando a fé está apoiada nas circunstâncias, nas coisas, por exemplo, o que estava acontecendo no ministério de Jesus? Milagres, coisas maravilhosas. E ele estava ouvindo palavras gloriosas que Jesus falava, seus ensinamentos. Então, a fé de Pedro estava naquelas palavras bonitas que Jesus falava, naqueles ensinamentos poderosos, nos milagres que Jesus fazia, e eles também faziam. Então, essa fé emotiva. Essa fé é sensacionalista. Essa fé não está apoiada na cabeça, na razão, no racional. Essa é a realidade, amiga e amigo. Então, você, eu, cada um de nós que crê no Senhor Jesus, ou tem uma fé racional que pensa, pesa, avalia, ou tem uma fé emocional, emotiva. Por exemplo, as pessoas que gostam muito de ouvir músicas evangélicas sentem uma emoção tremenda quando a gente ouve as músicas, hinos, especialmente os hinos, a gente fica realmente com o coração completamente cheio daquela emoção. Não é verdade? Não é bonito a música? A letra bonita e tal, tem uma mensagem. O coração fica cheio, o coração se agrada. Mas na hora da guerra, na hora que temos que enfrentar os problemas, as dificuldades, a gente derrete. Por quê? Porque a fé, ela é emotiva, é emoção pura. Jesus não era artista. Jesus não era um artista. Jesus, o Filho de Deus, era a palavra viva, a palavra encarnada. E a palavra encarnada quer dizer aquele que fala, e o que fala acontece. E quem apoia a sua inteligência na palavra, a sua fé racional na palavra, no próprio Deus, esse prevalece. Aí vem a necessidade de se receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos guia. Ele é que nos guia em toda a verdade, quer dizer, em toda a palavra da verdade. Então, mas quando a pessoa coloca a fé no coração, a sua fé está apoiada no coração, nas emoções, nas circunstâncias, no oba-oba, nas curas, nas maravilhas, a pessoa, na hora do sufoco, na hora da guerra, ela derrete. Você pode ver cantores evangélicos que lidam muito com emoção, com sentimento, inclusive pastores. Nós tivemos colegas no nosso meio, pessoas que, cantavam maravilhosamente bem, compunham letras maravilhosas,
sensíveis, que sensibilizavam a gente, faziam a gente chorar. Mas, quando tiveram que enfrentar os problemas, derreteram e saíram, desapareceram. Por quê? Porque a sua fé era apaixonada. Não era uma fé inteligente, racional, naquilo que está escrito, naquilo que Deus falou. E é assim. Esse é o grande problema. Então nós temos muitos pastores que saíram da obra. Não foi porque, injustiça, aquilo outro, problemas. Não, injustiça, Jesus disse que nós seríamos injustiçados. Eu fui injustiçado. Nem por isso eu larguei a minha fé. Eu fui até preso, você sabe da história. Então, não sou um herói, não. Se eu pudesse, eu ia fugir mesmo, lá da prisão. O bispo, mas a sua fé não estava, mas num momento desesperador, eu queria colocar a cabeça para fora para poder respirar um pouquinho. Pois é, e quando a gente tem uma companheira do lado que nos dá apoio, então a gente tem alguém que nos ajuda. E eu mantive, porque ela estava comigo. Mas se eu estivesse sozinho, eu não sei não. Não sei não. Desculpa falar assim, mas é verdade. Na hora do sufoco, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor. A gente é muito barro. Eu confesso a você, eu sou muito barro mesmo. Mas, a bem da verdade, Pedro e os demais tinham uma fé sensacionalista, sensação, emoção. E na hora do sufoco, todos fugiram, todos se esconderam. Jesus ficou só. Essa é a realidade. E eu chamo a atenção porque se você apoia a sua fé, a fé que agrada a Deus, na sua cabeça, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Se você apoia no coração, você não vai aguentar. Você vai querer fugir. Vai sentir vontade de fugir. Mas quando a gente recebe o Espírito da fé, o Espírito Santo, a gente se mantém no racional, na inteligência. Sabemos que vamos enfrentar problemas, dificuldades, vamos passar pelo crivo da fornalha, né? Nós vamos ser provados, vamos ser batizados com fogo. E tudo isso, minha amiga, para que a nossa fé esteja bem alicerçada, bastante alicerçada. Vamos ver, por exemplo, o caso de Jesus. Bom, mas Jesus é Deus. Mas ele era homem. Ele era o Filho de Deus no homem, por isso chamado Filho do Homem. Então ele tinha a sua natureza divina e tinha a natureza humana. Quando ele foi para o deserto, levado pelo próprio Espírito Santo, ele foi para ser tentado. Ele foi para ser batizado com fogo. Ele foi batizado, havia sido batizado nas águas, o João Batista, e depois o Espírito Santo o levou para o deserto para ser provado e aprovado. E Jesus então entrou num jejum de 40 dias para se preparar, para estar pronto, porque em jejum ele estava literalmente, fisicamente, pronto para enfrentar o mal.
E quando veio o mal, Jesus, muito sabiamente, na hora que o diabo apresentou as ofertas, Jesus simplesmente usou o quê? A sua palavra, a própria palavra de Deus. Ele apelou para a palavra de Deus, porque ele carregava isso na sua cabeça. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Está escrito: ao Senhor teu Deus e somente Ele adorarás. Está escrito. Então Jesus usou a palavra dele, usou o racional, usou a fé racional, a fé inteligente. E o diabo teve que deixá-lo. O diabo perdeu. E Jesus passou no teste. Quer dizer, se Jesus estivesse com a fé emotiva, ele não resistiria. No calor da fome, 40 dias sem comer, ele bebia água, mas comer ele não comia nada. Então ele chegou um momento de muita fome, 40 dias. E ele podia, Satanás sabia que ele podia transformar as pedras em pães, mas ele não. Se ele fizesse isso, ele satisfaria o desejo de Satanás. Ele serviria Satanás. Isso já era suficiente para ele não servir para ser sacrificado por nós. Então, minha amiga e meu amigo, agora você sabe por que muitos deixam a obra, deixam a fé, porque se apoiam na fé do coração. A fé do coração é assim: eu tenho dinheiro, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. Eu tenho saúde, sou jovem. Então, os incrédulos se apoiam naquilo que veem, no que sentem, no que pegam. É o caso da maioria das pessoas que se apoiam, têm se apoiado nas suas riquezas. Jesus disse para os discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus o rico. Os discípulos perguntaram: poxa, então é pecado ser rico? Em outras palavras. Ele disse: não. O problema é que Jesus respondeu: o problema é que o rico se apega à riqueza. Ele confia na riqueza. Porque a riqueza ele está vendo. E Deus ele não vê. E o coração quer ver, quer sentir. Mas a cabeça não. A cabeça não precisa ver, nem sentir, nem tocar. A cabeça apenas crê que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Essa é a fé racional, a fé inteligente. A fé que apoia a cabeça nas promessas de Deus. O próprio Deus disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então, a fé tem que ser pesada. A fé tem que ser avaliada. A fé tem que ser na cabeça, no racional, na inteligência. Deus nos deu cabeça e espírito justamente para isso, para pensar no que ele fala, no que ele falou, e apoiar a vida na palavra dele. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, isso é possível, é natural. É muito natural a pessoa viver pela fé racional. Por quê? Porque o Espírito Santo a guia. O Espírito Santo dirige. O Espírito Santo convence a própria pessoa que ela está, que Deus é com ela. Dá licença. Isso é muito, muito importante. Então,
Você vê pessoas curadas que receberam milagres extraordinários, espetaculares, magníficos, mas que deixaram a fé. Por quê? Porque a fé estava na emoção, a fé do coração. E a fé do coração também faz milagres. A fé do coração também, porque você apoia na palavra, a palavra vem, manifestou a fé racional, emocional ou emotiva na palavra, ela funciona. Só que não sustenta. Quando a fé está no coração, a fé não tem suporte, não tem sustentação. Cedo ou tarde, a pessoa vai embora. Foi o caso dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, os 10 tiveram fé do coração. Todos os 10 foram curados, mas apenas um teve a fé, além do coração, a fé da inteligência, a fé racional. Porque não, poxa, eu estava condenado à morte, agora, poxa, o meu Senhor, Ele me curou. Eu vou lá agradecer, eu vou lá reconhecer. Só um voltou. E essa matemática é válida até hoje. Muitos são curados, muitos são abençoados, muitos recebem milagres maravilhosos, mas com o tempo aqueles milagres ficam para trás, porque eles querem outros milagres e não veem outros milagres como eles gostariam de ver, aí desistem, derretem, desaparecem. Isso acontece entre os pastores, entre as esposas de pastores, bispos, pastores. Isso acontece muito. Na Igreja Universal nós temos visto isso. Por esse mundo afora. São milhares e milhares, dezenas de milhares de pastores. Então a gente tem visto esses problemas. E a gente já sabe que realmente desfaz-se da vocação por conta de que a vocação ministerial, pastoral, foi apoiada no coração e não na cabeça, no espírito. Avalie, minha amiga e meu caro amigo, a sua fé. Avalie, pese, para que você não venha ser iludida pelo seu próprio coração, porque o coração é como o Senhor disse, é enganador, enganoso é o coração e cruel. Só Deus conhece o coração. Nem nós conhecemos nosso coração, só Deus. A verdade é que sem o Espírito Santo é impossível uma pessoa vencer. Claro, aí alguém diria ao bispo, mas peraí, quer dizer que a pessoa, na hora da morte, não foi nem batizada nas águas e ela aceita Jesus, ela é salva? É claro que é salva. Foi o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas, o ladrão na cruz não ouviu as palavras de Deus. O ladrão na cruz, aquele que foi salvo, ele não teve nenhuma experiência, ele não foi batizado com o Espírito Santo, nada. Mas no último momento, porque até então, ele vinha também junto com o outro ladrão, debochando de Jesus. Mas chegou um momento que ele reconheceu Jesus. E no momento que ele reconheceu Jesus, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Só isso! E ele foi perdoado. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então há pessoas que na hora da morte, só em pensar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Naquele momento, Deus tem misericórdia, salva aquela pessoa. Agora, para você viver o dia a dia, para você viver, você tem que ficar na dependência de Deus 24 horas por dia. E só o Espírito Santo pode fazer isso, mais ninguém. Só Ele que é capaz de
manter a nossa mente limpa para que a gente tenha capacidade de ouvir, entender e coragem, fé para obedecer a palavra dele. Então, minha amiga, meu amigo, vale a pena você investir tudo, toda a sua vida, para receber o Espírito Santo, porque ele garante, ele é o selo da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. Sabe, o selo especial, produtos especiais têm um selo especial. O Espírito Santo é o carimbo de Deus, o próprio Deus, é o selo do anel de Deus, né, nos seus filhos. O selo do anel do Rei, do Senhor eterno em nós, de que somos filhos de Deus e que estamos garantidos. Ele garante, o Espírito Santo garante a nossa eternidade. Deus abençoe você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.